dia. Jesus, né, traga essa imagem sempre nas reflexões, porque Ele é o nosso referencial de amor, né, de vida, né, e quanto mais eu estudo, mais eu admiro a grandeza desse Espírito, nas suas passagens milenares, que nosso intelecto, nossa compreensão se amplia, nós vamos compreendendo cada vez mais a grandeza dele. Eu escolhi um assunto, tem duas formas da gente estar aqui na frente. Quando a gente é uma autoridade moral sobre um determinado assunto, você escolhe um tema, que é algo que você domina, que você já tem desenvolvido dentro de você, ou quando você necessita muito desenvolver, está passando por uma dificuldade, e você precisa ampliar a compreensão sobre aquele tema, e essa é a minha condição. Então eu venho como companheiro, né, que está lutando para conquistar uma coisa que chama-se autocontrole. Então nós vamos vir aqui fazer uma reflexão hoje sobre esse tema. Essa reflexão, ela surgiu em 2016, um ano depois do desencarne da minha mãe. Porque eu trabalho fora da minha cidade, moro em Rolândia e trabalho sempre fora. Na época, em 2016, eu estava em Londrina, aqui em Londrina, na agência da Caixa, do centro, e eu vinha sempre escutando preces, audiolivros, e um dos CDzinhos que encontrei lá naquelas gavetas que tem lá, que a gente vai guardando, tinha uma prece e uma crônica do Dr. Leocádio Corrêa, um espírita paranaense maravilhoso. E eu escutei aquilo e falei, meu Deus do céu, eu comecei a refletir sobre esse assunto, que ele falava dessa coisa do autocontrole. Talvez vocês não precisem de autocontrole, talvez vocês já conseguiram chegar num ponto que nada mais desestabiliza, desarmoniza, né? Mas eu estou lutando com isso já há algum tempo, né? E a gente vai refletir sobre isso. Então a gente começa sempre com uma pergunta, né? Será que já aconteceu com vocês algum dia? Pode até ter sido hoje, né? Ou até várias coisas que aconteceram, que tiraram a gente do sério, que a gente saiu, que a gente desarmonizou, subiu nas tamancas, né? E deu aquela... saiu da nossa média vibratória. Já aconteceu com vocês? Tem alguém aqui que nunca passou isso pela vida, nessa encarnação? Levanta a mão. Porque lá eu fiz uma pergunta, Marcela, assim, quem é que não dormiu no meio de uma prece? Levanta a mão. Né? Aí uma pessoa levantou a mão. Você não dormiu? Não, eu dormi. Não, então tá bom, eu fiquei mais tranquilo. Tenho certeza que todos nós precisamos entender um pouquinho sobre essa coisa, porque a gente está refém disso aí. Então, eu até hoje eu venho lutando com essas dificuldades, né? São determinados estímulos que chegam em nós, tocam em nós e a gente acaba se desarmonizando, perdendo o equilíbrio emocional e psíquico. Eu, há 23 anos atrás, dentro do meu projeto reencarnatório, eu desenvolvi a diabetes tipo 1, insulina dependente e tal. E a diabetes no começo eu fiquei meio revoltado com todo o processo, né? A negação, depois revolta, né? Depois eu botei ela aqui do meu lado e falei, tá, vamos caminhar junto com qualquer problema que a gente tem, seja crônico, que não tenha cura. E a diabetes, ela tem uma coisa legal, que ela trabalha muito a questão da disciplina, né? Disciplina do alimento, da educação físico, né? De tomar um remédio, insulina na hora. E o último estágio da disciplina tem a ver com essa coisa aqui, que é o controle emocional. Controle das nossas emoções e como a gente reage aos estímulos que a gente recebe. Então a gente chega em casa e fala assim, poxa, hoje eu tive um dia daqueles, né? Fulano me tirou do sério. Né? Esse fulano aí pode ser o chefe, pode ser a companheira, pode ser o companheiro, pode ser um filho, pode ser o vizinho, pode ser o cara que está atrás do carro, pode ser o cachorro que late. Eu tive caso de cachorro que late. De noite você querendo dormir, o cachorro do vizinho latindo, né? Aquele pernilongo insistente, né? Agora dá mais medo ainda com a dengue, né? Qualquer coisa que nos é imposta do qual a gente não tem o controle,
às vezes pode tirar a gente do sério quando toca naquelas áreas que os nossos comportamentos ainda não estão consolidados, né? Então, inúmeras coisas nos tiram do sério. Quando eu falo do sério, é do equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico, que a gente tanto busca, né? Elas acabam nos desarmonizando. Vocês gostam de ficar desarmonizados? Tem alguém que gosta de ficar assim? Eu, às vezes, eu fico tão desarmonizado que eu preciso dormir, Marcelo. O único jeito que eu, quando eu sinto uma coisa sai muito do prumo, o jeito que eu descobri, vou dormir porque eu não infernizo ninguém. Porque eu fico tão chato comigo, que nem eu me aguento. Eu vou lá, durmo, descanso, né? Espírito dá uma desconectada e aquele problema que parecia um negócio desse tamanho parece que desinfla e diminui, né? Então, sempre nessa outra ponta da desarmonia, normalmente tem uma outra pessoa. Embora não precisa ser uma pessoa, pode ser um animalzinho, pode ser até um WhatsApp que você recebeu, mas vai ter na ponta lá, se é o cachorro que latiu, é o nome do cachorro, né? Se é o pernilongo, é porque não passaram o fumaceiro, né? Sempre vai ter alguém que a gente vai culpar, que a gente vai endereçar a nossa insatisfação aí, né? Como causa da nossa desarmonia, né? Eu já fiz essa pergunta, que ninguém gosta, né, de viver desequilibrado, desarmonizado, mas eu tenho certeza que para alguns mais, outros menos, é uma constante nas nossas vidas. Nós fazemos assim. Se a gente fosse botar o nosso equilíbrio emocional num gráfico, eu sou assim. Até porque se eu fosse assim, provavelmente eu não teria diabetes. Já teria, em outras encarnações, não precisava dar diabetes. A gente é assim, né? Qual a diferença nossa para os espíritos evoluídos? Justamente isso, esses picos que a gente tem, eles são cada vez mais harmônicos, né? Eles têm um equilíbrio emocional, uma capacidade de enxergar as coisas com mais harmonia. O que a gente pode fazer então para ter esse controle, o equilíbrio das nossas emoções? O que pode ser feito? Onde é que está a causa, né, desses males que fazem com que a gente desequilibre? Nós temos que entender isso aí. Se a gente não entender isso aí, a gente não vai conseguir. Será que a culpa sempre será do próximo, do companheiro, da companheira, do cachorro, do pernilongo? Será que está fora? Vamos pensar. Se a culpa estiver fora, nós estamos lascados. Enquanto a gente acreditar que a solução dos nossos problemas está nos outros, porque os outros são daquele jeito, não fazem as coisas como a gente gostaria, nós estamos lascados, nós vamos ter que mudar o mundo. Eu acho que um pouco não, com certeza é impossível a gente mudar os outros. Eu mudei também um pouquinho disso, né? Graças a Deus, a solução de todos esses processos de desarmonia estão dentro da gente. O que é mais fácil? Mudar a gente ou mudar o outro? Mudar o outro você não muda. Você, no máximo, influencia pela sua liderança. Eu posso falar de liderança porque eu estudei 15 anos sobre liderança, pelo trabalho, pelas atividades que tem. Mas ninguém muda. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que o outro olha para você, você influencia o outro e ele talvez queira se mudar, mas se ele não quiser, não tem quem faz. Porque se tivesse, aquele espírito que nós vimos na primeira, já teria o feito por nós. E por que a gente está patinando até hoje com dificuldade de amar os inimigos, de compreender a vida, de entender as desigualdades? Né? Então, o caminho está dentro da gente. Então, eu faço uma analogia. Ali tem um controle remoto, né? Tem um aqui, vou pegar para vocês gravar, para vocês a imagem. Então, eu digo que a gente passou séculos, essa encarnação, distribuindo o controle remoto para o nosso equilíbrio para o próximo. Bom, nessa encarnação, a gente desligou, chega lá e pum, na nossa direção, toca aquela área que a gente tem dificuldade e a gente já vira lixo. Então, a gente passou distribuindo pela falta de consciência, né? De conhecimento, de autoconhecimento, de compreensão das nossas limitações,
esse controle das nossas emoções, do nosso equilíbrio próximo. Não é como se a gente tivesse entregue isso aqui. Para desarmonizar, basta focar naquela área tua da intolerância, cada um traz uma dificuldade, uma injustiça, uma relação, onde mora. Cada pessoa, eu tenho muita dificuldade com o tema de justiça. O que está debaixo desse guarda-chuva daquilo que eu conheço como justiça, das pessoas que estiverem debaixo do meu raio de influência, quando são tocadas, eu tento a desarmonizar, porque eu vou defender, às vezes, de forma desproporcional. Isso eu compreendi na medida que eu fui estudando, descobri que eu estava desarmonizando quando sempre os estímulos eram parecidos com os. Cada um de nós tem um ou mais coisas. Então, cada coisa que nos desarmoniza é um controle remoto que nós entregamos para outros. Isso é uma analogia, só para vocês lembrarem, né? Quando vocês desarmonizarem daqui uns dias, isso vai acontecer em algum momento, e esse vizinho pedroso fala do controle lá, esse controle precisa voltar para a minha mão. Né? Sigamos. Então, inconsciente daquilo que a gente, do que nos desequilibra, o Dr. Leocádio fala, vocês vão ver lá na última tela, né, que a gente se torna escravo dos nossos impulsos e das nossas paixões. Quando a gente não cria consciência daquilo que nos tira do sério, daquilo que nos desarmoniza, nós passamos a ser escravos das nossas paixões e dos nossos impulsos milenares. Né? Muito legal. Então, o que a gente faz, então? Simples e difícil, ao mesmo tempo. Tem que retomar. Não é só um, não, viu? Tem vários que a gente entregou. Vários. A gente nem sabe quantos são os nossos controles remotos que nós entregamos para o próximo. Nós vamos descobrir na medida em que a gente se propuser a descobrir o que faz com que as coisas que nos desarmonizam. De que jeito que a gente faz isso? Só existe uma forma, que é para desenvolver o autocontrole, que é o controle das nossas emoções, que é o controle de como nós vamos reagir a um estímulo, é só através do autoconhecimento. Não existe esse enfim mais aqui, tá? Quando essa mensagem foi escrita, lá atrás era lá, né? O jeito que já foi olhar lá, confirmar, não tem, mas eu olhei tirando esse aqui, não tirei. É tudo junto, autocontrole e autoconhecimento. E enquanto eu posso dizer para vocês que não há processo evolutivo enquanto nós não desenvolvermos o autocontrole das nossas emoções, das nossas reações. E para desenvolver o autocontrole, nós precisamos de uma outra coisa que também não escapa. Independente da tribo religiosa do qual nós estejamos debaixo, sem o processo de autoconhecimento, que é conhecer as suas potencialidades, as suas limitações, a gente não avança. Não tem jeito. A gente fica culpando o outro, transferindo para terceiros o problema da nossa vida. E a doutrina espírita, ela deixa muito claro isso para a gente, mostrando que a solução dos nossos problemas, das nossas limitações e o controle do nosso processo evolutivo é nosso. Nós temos referenciais, né, que estão desde a nossa família, no nosso trabalho, no mundo, né, que são os espíritos que nos, encarnados ou não, que nos influenciam. Mas o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Lá no livro dos Espíritos tem aquela famosa questão 919 de Santo Agostinho, né, que eles perguntam: qual o meio mais eficaz de se melhorar nessa vida? Quem é que não quer melhorar? E quem que não quer? Você tem que estar conectado com a felicidade possível, com a harmonia, porque esse desarmonia tem a ver com infelicidade. Desarmonizou, desequilibrou, você não fica feliz. Puxa vida, nossa, faz uma semana que eu não desarmonizo, estou sentindo tanta falta disso. Vocês têm falta de desarmonia? Eu não tenho. Quando começa a se ficar muito lá, ai meu Deus do céu, já vem uma bomba aí, me cutucar para desenvolver, normalmente como prova às vezes, né? Você vai tendo as provinhas, né, nesse campo aqui, né, no dia que você se propõe, e aí você acaba, de vez em quando eles mandam lá para ver se você está firme. Daqui a pouco você vai repetir 1, 2, 70 vezes 7 a sua reação harmônica, aquilo vai ser de uma forma natural. Eu estudando aquele livro que não é espírita, mas é muito legal porque ele fala de certas coisas que o espiritismo fala com outros nomes, o Stephen Covey,
que é os 7 hábitos, e talvez algum de vocês já estudou. Eu estudei dentro da Caixa para fazer um curso, acho que foi o melhor curso que eu fiz, em 40 anos de banco, porque até hoje ele me tocou, porque ele se conectou com as coisas que a doutrina espírita fala para mim, e com outros não. Então ele fala assim, que entre uma ação, um estímulo externo que vem, que pode ser do outro, do sol, e a minha reação, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, traduzir aqui pela doutrina espírita, que é como você vai reagir ao estímulo que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo um estímulo meu. Agora, estou inspirando vocês a raciocinar, a pensar, refletir sobre um determinado tema. Como vocês vão reagir, refletir sobre esse tema? Ninguém no mundo, em condições de equilíbrio, que não esteja num processo de subjugação, influenciação obsessiva, ninguém tem como controlar, é só teu. Então, como nós reagimos aos estímulos externos, é nosso. Por isso que é legal a gente saber, aquela coisa básica, mas é verdade, não é verdade? Alguém escolhe como você reage. Por que eu, quando me cutuca ali naquela área, eu reajo pelo olho por olho, dente por dente? Eu vou com aquela violência, né, verbal, né, não mais física, né? Antigamente me matava, né? Agora a gente vai usar a espada do verbo, da língua, né? Por quê? Porque o comportamento que eu desenvolvi repetidas vezes nas encarnações foi o olho por olho, dente por dente. Todos nós estamos vindo há milênios. Só com Jesus, a partir de Jesus, é que veio uma proposta que até então era amar os amigos antes da vinda de Jesus e odiar os inimigos. Aí Jesus vem e faz uma disruptura nessa proposta de relação com o próximo e fala, amai os vossos inimigos. Que é completamente, é um salto de grandeza tão extraordinário nessa relação, nesse olhar, que faz com que a gente, até hoje a gente está com dificuldade de entender isso, de traduzir isso para a prática, mas é possível. Então o processo de autoconhecimento, o processo de controlar como nós reagimos, é o desenvolvimento dessa coisa chamada autocontrole. Assim, eu escolho, a partir de hoje, se eu quiser, se vocês quiserem, como eu vou reagir aos estímulos da vida. Sejam eles bons, sejam eles que nos tocam determinadas áreas. Então, Santo Agostinho fala, conhece o ti mesmo. Como é que faz para se conhecer? Tem que revisitar teu dia. Como é que eu penso isso? Tudo que sai da média. Por que você não faz uma vez por semana? Uma vez um amigo meu perguntou, por que você não faz uma vez por semana? Vocês lembram do que vocês comeram na semana retrasada? Vai lembrar dos pontos, dos picos, né? Puxa, tal coisa, eu fiquei doido, não aconteceu. Mas assim, as coisas medianas não vão ser lembradas, passam batido. Porque a gente é engolido nesse turbilhão de estímulos que nós temos hoje, com celular, com internet, com televisão, que você não se conecta com esse processo de autoconhecimento. Então ele usava essa revisita teu dia, vê o que saiu para cima. Por que para cima também? Porque não é só coisa ruim. Quais são suas telhas boas e quais são suas telhas quebradas? Enquanto a gente estiver culpando, aqui eu posso fazer isso, tem uma madeira aqui. Não adianta eu tocar a madeira aqui, esse buraquinho que tem aqui. O problema está na telha. Aqui é o terceiro, é o chefe, é o cachorro, é a esposa, é o companheiro, é o filho, é o vizinho. A causa está na telha quebrada, ou nas telhas que não estão quebradas, que nós precisamos fortalecer também. Sigamos. Então, quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, descobre, vocês vão perceber que as mesmas desarmonias que vocês tiveram, normalmente tem uma causa só, ou duas. A minha, no meu caso, assim, vinham situações diferentes e tinha a ver com injustiça. Aquilo que eu considerava justo, né? O tema era sempre o mesmo, só que com atores diferentes, e aí, opa. Eu comecei a criar consciência, mas não resolveu o meu problema. Eu tinha consciência disso, você precisa criar consciência disso, porque aí você vai. O que a gente vai fazer para retomar esse controle? Né? Então, que é a nossa proposta. Então, eu disse aqui coloquei aqui que, quando eu fiz essa reflexão, eu estava com 52, eu estou com
nessa V60, e do que eu pude entender, o segredo, não só disso, mas acho que da gente viver de uma forma mais harmônica, está em aprender a aceitar as escolhas do próximo. Aceitar não quer dizer concordar. Eu tenho que aprender a aceitar, como o Marcelo como fulano como ciclano porque faz parte do livre-arbítrio deles essas escolhas. Eu posso até não concordar com determinadas atitudes, mas aceitar eu preciso aprender. E quando eu não aceito, eu quero controlar a vida do outro, quero que o outro haja como se fosse eu no lugar dele, o que acontece? Não vai acontecer nada, porque você vai ficar desarmonizado e o outro vai continuar. Então cada um reage e age conforme as suas bases morais, né, e intelectuais construídas ao longo de muitas encarnações, não é só dessa. Mas como é que eu sei que é de muitas encarnações? Alguém já viu uma criança, um casal que tem filhos gêmeos? De pequenininho, meses sem falar, você já percebe a personalidade diferente de cada um, porque aí é um espírito milenar que está encarnado e cada um manifesta o resultado das suas experiências encarnatórias passadas. Sigamos. Então, o que a gente faz? A gente acaba exigindo do outro algo que ele ainda não aprendeu. Eu quero que o Marcelo, sempre que se relacionar comigo, ele haja dessa forma. Gente, não dá. Embora a forma que ele age comigo é maravilhosa. Eu gostaria de que ele continuasse assim. Porque me mantém calmo, tranquilo. Mas e as pessoas que são complicadas? Que são aquelas que... Eu tinha umas pessoas dentro da minha área de trabalho que eu chamava que era 30 segundos. Eu precisava de 30 segundos com ela para o próximo. Já ficava armado com a pessoa. Nem uma vez, duas vezes, toda vez que eu ia falar, dava confusão. Porque ele pensava de um jeito e eu pensava do outro. Eu queria que ele pensasse do meu jeito. Não dá. É impossível. Cada um dá o que tem, conforme a sua condição. Né? Então, essa receita de exigir do outro, né, que ele tem a mesma performance que a sua, é a receita da frustração. E nós estamos seguindo essa receita há séculos. Eu estou seguindo essa receita há séculos. Por isso que eu me desarmonizo. A minha esposa tem que ser tal jeito. Ela vai ser do jeito que ela é. Com a tua influência, ela pode ser diferente. E assim como nós somos diferentes pela influência dos nossos pais, das pessoas que são as nossas referências, as autoridades morais na nossa vida. Como fazer que o outro haja de forma diferente? Tem um ponto aí que a gente tem poder, mas não de escolha do outro. O poder de influenciar. A gente tem o poder de influenciar, isso está na base do estudo de liderança. Liderança é a capacidade de você influenciar o outro para uma determinada coisa. Os grandes espíritos do bem e do mal que passaram pela Terra são líderes. Eles têm uma capacidade de influenciar os outros em determinada coisa. Isso seja para a guerra. Juntos e ainda mais as inspirações dos espíritos que estão com ele. Como é que a gente faz? Mirando com o nosso exemplo. Não existe melhor forma de inspirar o outro a uma transformação que não seja com o nosso exemplo. Qual é o melhor exemplo disso? Nossas mães, pais, aquela pessoa com mais tempo de casa, né? Olhando lá com o seu auxílio, né? Você já conheceu, minha mãe, dia após dia, né? Repetindo, né? Comportamento de harmonia, de acolhimento, de inclusão, de reação com amor. Essa forma se torna uma coisa que a gente chama de autoridade moral, que não se compra, que se adquire com um comportamento repetido ao longo de décadas, às vezes séculos, várias encarnações. Então esses espíritos, eles têm essa capacidade de a gente olhar para eles e o fato de olhar nos remete já a uma transformação disso. Eu tenho um sobrinho que conta uma história, e aí assim, às vezes a gente se dá conta, fica achando que, poxa, mas quem sou eu para influenciar os outros? Todos nós influenciamos nosso raio.
de influência dentro da família, do trabalho, queiramos ou não queiramos. Meu sobrinho, eu no auge lá dos meus problemas, né? Marcelo, meu sobrinho olhou para mim um dia e falou uma coisa assim, que até hoje me emociona. Esse me fez pensar muito, e assim, nosso papel, independente se nós somos ainda muito atrasados. Ele falou, tio, quando eu olho para você, eu tenho vontade de ser bom. Isso chegou em mim, coisas que nem eu tinha enxergado. Então, todos nós trazemos coisas boas ao nosso mundo, que os outros estão observando, dentro do trabalho, da nossa família. E são essas coisas que influenciam os outros. Quando a gente se lembra dessa pessoa, eu digo quando eu tinha depressão, uma coisa que eles ensinavam, bota num quadro virtual as pessoas que você mais ama, que são seus referenciais de vida. Põe lá dentro, olhando para você. Quando você tiver esses momentos de crise de depressão, você mentaliza esse quadro. Porque o simples olhar para uma mãe, para um irmão, para uma companheira, para um filho, alguém que é algo especial que faz com que o padrão vibratório mude e você aos poucos se transforma. Mas sigamos. Então, quando a gente identifica o que nos desequilibra, aceita que a dificuldade está dentro de nós, não está no próximo, e que não que o próximo causou o nosso desequilíbrio. E isso é importante a gente criar consciência disso e raciocinar. Porque se a mesma atitude feita para mim, se o Chico Xavier estivesse aqui e recebesse o mesmo estímulo, ele reagiria de forma diferente do que eu e vocês. Então isso prova que o problema está em nós. A solução está em nós e não no outro. Não dá para controlar o outro. Esqueça. Se passar querendo controlar o outro, o chefe, nós vamos ficar sofrendo. O cara que buzina atrás, eu descobri que eu tinha um problema sério. Quando eu estava andando assim nessa pista dupla, chegava o cara e dava uma buzinada, o outro passava assim pela direita e me dava um sentimento de perda. Eu tinha vergonha de encontrar isso até hoje, sabe? Mas hoje eu já posso falar com um pouquinho mais. Aquilo me dava o meu instinto animal, que queria aqueles tratores, vamos passar por cima do carro. Aí, cara, passa agora, né? Esse é o lado mais primitivo, né, da gente, né? Com o tempo eu descobri que coisa idiota, eu perdi 1 centímetro da minha vida. E aí começou a ver aquelas reflexões, será que essa pessoa não está atrasada, indo num hospital, ou tem uma reunião tão importante que ele não pode chegar, que possa contribuir? Eu comecei a criar respostas, aí quando o cara passava, eu me lembrava, pode ser que seja um desses. Aí eu, uma desculpa que eu achei para mim mesmo, né, para poder pacificar e não fazer um movimento de julgamento, porque eu não tenho condição de julgar o que o outro está passando. Mas sigamos. Então, na medida em que a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, a gente vai, aos poucos, desenvolvimento desses comportamentos, a gente vai retomando esses controles remotos. Né? E como é que a gente, não basta só criar consciência daquilo que nos estabiliza, precisa criar um novo comportamento. O mundo de regeneração é voltar ao gênio, voltar à origem. E a gente só regenera aquilo que está degenerado. O que está bom, a gente deixa. Eu gosto de dar um exemplo, eu estou terminando lá uma reforminha no quarto do Bazar, aí com as paredes nos buracos. Né? Se eu precisar fazer uma reforma nessa sala aqui, vamos imaginar que o nosso espírito seja essa sala. E eu lá de fora, sem entrar aqui dentro nenhuma vez, eu vou comprar tinta, eu vou comprar piso, achando que o piso está quebrado, né? Vou estar perdendo meu tempo. O processo de reforma é olhar para dentro e identificar o que precisa ser feito, precisa ser regenerado, para ir lá e desenvolver um novo comportamento. Então, às vezes, a gente não faz esse movimento interno, né? Que chama de reforma íntima, que eu gosto de chamar de autoconhecimento, com transformação moral, que é o desenvolvimento de um novo hábito. Porque se não tiver um novo hábito, não vai, você vai ficar refém àquela gavetinha. Eu gosto de pensar assim, sabe aquelas cômodas que tinham antigas? Tinham várias gavetas. As gavetas de baixo são as gavetas
mais voltadas aos mundos primitivos. E a gaveta do olho por olho, dente por dente, dá resposta com acidez, com ironia. Quanto mais elevar as gavetas de cima vão subindo, são as gavetas do perdão, do 70 vezes 7, com paciência, vamos contar até 10. Né? Mais evoluído, a gente vai desenvolver esses comportamentos, a gente vai buscar quando a gente é estimulado. Então, me toca lá naquela área da justiça. Se eu estiver equilibrado naquele momento, talvez eu busque lá a gaveta da paciência, da tolerância, da resiliência. Agora, se eu estiver desarmonizado, eu vou buscar qual? A gaveta que abre mais fácil, aquela que, de tanto eu abrir, ela abre mais rapidinho. A gaveta do olho por olho, dente por dente. Por isso que a gente reage de forma natural, sem perceber. Enquanto eu não der um espaço de tempo e tomar controle da minha reação aos estímulos, eu vou estar buscando a gaveta de baixo. De tanto ela abrir, ela mais rápida de cima, que é o comportamento repetido menos vezes, que é da paciência, que chama-se isso no cérebro, chama-se trilha sináptica. Está lá, sempre já descobriu, até o doutor aqui que fez uma palestra disso em Holanda anos atrás, nunca mais esqueci. E também tem uma situação que a gente convive com pessoas que são fonte de desarmonia, por onde passa. Meu pai falava assim, o desequilibrado leva ao desequilíbrio onde vai. O tolerante leva a tolerância, né? O amoroso leva a amorosidade, né? O paciencioso leva a paciência. A gente leva o que a gente tem, não dá para levar na bagagem o que a gente não tem. E aí tem uma imagem aqui, vocês vão ver, mas aqui vão mais experientes, né? Vão lembrar, né? Então esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que chega na nossa vida, bota fogo no picadeiro e cai fora. Eu tenho certeza que nós já tivemos contato com esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que chega, às vezes pode ser familiar, é familiar, põe fogo no picadeiro, você se desarmoniza e vai embora. Essa imagem aqui, esse aqui é o carro da família Adams. O carro da família Adams, ele que é o sol lá, né, no deserto lá, né? E ele sempre está com a nuvenzinha, né? Esse carro, onde ele vai, ele está com a nuvenzinha, né? Então, é aquela pessoa, pode ser nós. A gente fala que é o outro, mas pode ser a gente. Tem época que a gente é o carro da família Adams. A pessoa chega perto de nós e abre as portas, você vai lá e passa a dirigir o problema dela, e ela vai lá tomar vinho, cerveja, dar risada, ela se harmoniza e você fica. Então eu gosto dessa imagem, porque assim, eu comecei a identificar que em determinados momentos eu sou o carro da família Adams, e tem muita gente que eu conheço que é o carro da família Adams na minha vida. O que eu faço com isso? Eu também, às vezes são do ciclo nosso próximo, que a gente não pode fechar a porta, fingir que não viu. Então não é assim que a gente resolve esse problema. Então está lá. Não entrar dentro do carro. O que é não entrar? Não deixar ser contaminado. É não entrar na atmosfera psíquica do outro. Você imagina esses espíritos evoluídos que vão lá nas regiões umbralinas, né? Que vão lá, o Valdo conta nos livros, nos últimos livros de transição, vai ser uma nova era, rumo ao processo de iluminação, lá buscando, conversando, dialogando com espíritos extremamente perturbados, né? Com propostas completamente diferentes. Se eles entrassem na atmosfera psíquica deles, por mais que eles se sintam, não saem de lá. Então a gente tem que conviver com essas pessoas, ajudar, né? Mas sem entrar na atmosfera. Opa, essa parte é do aprendizado. Isso pode ser um filho, pode ser alguém, um irmão, alguém ajuda, mas sem se desarmonizar. Porque se a gente estiver desarmonizando, são dois. É você e ele. Emitindo pensamentos negativos, formando uma atmosfera psíquica, fazendo a coisa piorar ao invés de... Resumo aí da nossa reflexão, né? Cada um de nós escolhe o quanto quer viver equilibrado ou desequilibrado. Lascou, e bem feito, vocês vieram aqui hoje, agora aguenta. Não dá mais para ficar falando que é mulher, que é o marido, que é o chefe, vocês até podem, porque a Bíblia é a Bíblia. Mas hoje, quem não dormiu, escutou, já sabe que a responsabilidade é nossa. Ninguém tira você do sério, é você que permite ser tirado do sério. É você que controla como você vai reagir aos seus estímulos externos, né?
Então, todos os nossos desequilíbrios, nossas desarmonias, nossas irritações têm como fonte o desconhecimento em nós dos pontos a serem trabalhados. Porque não tem jeito, vai ficar refém, nós vamos levar na prece, tá, na sequência, a gente vai ficar refém enquanto não for. É a doença solta dentro de você que você não está diagnosticando, trazendo para o corpo físico. A pior doença que tem é aquela que não é diagnosticada, aquela está solta, tá? Você não está fazendo nada para cuidar dela. Enquanto você não localizar, não diagnosticar, o processo de autoconhecimento é um diagnóstico, que às vezes precisa ser feito até por profissionais da área de psicologia, de psiquiatria. Eles fazem muito isso. Quando a gente conversa no trabalho de atendimento fraterno, o que acontece muito nas nossas vidas? Com a gente também. A gente começa a pegar os problemas do nosso projeto profissional, bota tudo dentro do saco, que é a nossa camisa. Os problemas do nosso projeto familiar, da nossa relação, bota dentro desse mesmo saco. Os problemas físicos do nosso projeto físico, né, as dores, as dificuldades, as doenças, põe dentro desse saco aí. E o nosso projeto espiritual, que na verdade seria tudo isso junto, está ali, só que aquilo vira uma fumaça negra, do qual eu não sei o que está acontecendo. Você vai conversar com as pessoas, eu costumo tentar identificar qual deles está pegando mais. Normalmente um deles acaba desarmonizando e contagiando os outros. E aí você, o que você está disposto a fazer para melhorar a tua relação com o teu irmão que está desarmonizando você, ou com o teu chefe, ou com a pessoa que trabalha com você, que fisicamente você acaba sendo também afetado. E aí o que a pessoa está disposta a fazer, não é o que eu estou disposto a fazer. Não adianta nada, eu chegar aqui, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se a pessoa que está recebendo esse atendimento não quiser fazer, não vai fazer. Seria a mesma coisa que a gente fez na igreja católica, tá certo. Você reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, está tudo certo, não funciona. Aí, de novo, livre-arbítrio, né? Quem está disposto a fazer o que cada um. Né? Então, o caminho para viver harmonizado tem a ver com aceitar o outro como ele é. Bonito ou feio, do jeito que a gente gosta ou que não gosta, não importa. Isso vai fazendo com que a gente, através do autoconhecimento, a gente desenvolva aos poucos o autocontrole. E esse autocontrole, ele só vem com o desenvolvimento de ações, de comportamentos novos, regenerar aquilo que está degenerado. E para saber, tem que diagnosticar o que está degenerado no nosso íntimo. Né? Vou passar aqui para a gente finalizar, né? Então a gente traz do campo emocional, como eu estava falando daquele saco lá que a gente põe tudo lá. O que o psicólogo faz? O psicólogo lá formado e o psicólogo aqui da casa espírita, quando a gente atende. A gente vai dentro desse saco e começa a tirar com perguntas, né? Entender o que é que está pegando, qual é o campo, qual é o projeto que está pegando, desarmonizando para poder fazer. Então a gente está trazendo de algo que é escuro para o claro, para o racional. É como se a gente estivesse colocando, todo mundo tem na sua casa, talvez em apartamento menos, mas assim, aquele quartinho que você vai empurrando todas as coisas que você não quer, né? E já não está te servindo ali no dia, você não tem isso. No espírito é a mesma coisa, a gente empurra para dentro lá do nosso inconsciente uma série de comportamentos, de coisas que a gente está refém. O que está acontecendo no mundo de regeneração? Por que a vida está passando tão depressa? Por que a gente está recebendo uma quantidade de estímulos tão grande no dia a dia que parece que a coisa está vivendo muito mais rápido do que era no tempo que eu tinha 10 anos, 15, 20, 25, 30? Porque esses portões estão, no mundo de regeneração, estão sendo abertos. Essas portas das nossas casas internas aqui, as nossas iniquidades, estão vindo para a sala. Para quê? Para você tratar. Para você se regenerar, vai tocar ali uma vez, duas, 70 vezes, até você falar assim, chega, eu não quero mais ficar refém. Toda vez que acontece isso, eu fico assim. E aí, tá, vamos desenvolver novos comportamentos, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 70 vezes 7. A gente vai, aos poucos, a gaveta de cima vai ficar mais molinha para a gente estar usando. Então, esse é o mundo de regeneração. Aqui, finalizando, né? Vou passar lá. Olha, essa é a mensagem que eu vou ler para vocês, que eu acho que do fundo não vai dar. Olha que legal essa mensagem, do Dr. Leocádio Coutinho. Minha mãe queria,
prazer de conhecê-lo, o autocontrole faz o homem olhar para frente e para trás. Se o homem perdeu sua capacidade de autodisciplina, perdeu sua liberdade moral, tornando-se escravo dos seus impulsos, caprichos e paixões. O domínio sobre si próprio constitui o traço fundamental entre o corpo e o espírito. E não devemos esquecer que o espírito é o ator e portador da cultura. O homem forte não é aquele que domina fisicamente, mas é aquele que governa o espírito. Pela disciplina constante, esse homem alcançou a avaliação sobre seus pensamentos, sobre suas linguagens e seus atos, vivendo o respeito por si e pelo próximo, administrando com dignidade as contradições do cotidiano. E através do exercício da paciência, da compreensão, do perdão, da tolerância, da dedicação ao trabalho, do amor ao próximo, da permanente consciência da vigilância e prece, que somos felizes. É o exercício pleno e racional da fé no Criador. O autocontrole é a verdadeira liberdade de ser no processo evolutivo. Então, essa mensagem é que me fez parar e pensar, e estou retomando esses conteúdos. Vou me aposentar agora em julho, 40 anos. Eu vou perder um palco grande que é as agências da Caixa, que ali é uma fonte legal, né, de estímulos, né? Vou substituir isso pela casa espírita, né? Então, hoje fica o convite para vocês, né? Para a gente parar de transferir para terceiros a responsabilidade da nossa harmonia, retomar esses controles remotos aí que a gente distribuiu ao longo do livro, reconhecer em nós aquilo que precisa ser trabalhado e desenvolver novos comportamentos. Muito obrigado.